Bom, gente, nós estamos hoje aqui, não sei, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas colegas aqui, a Andrea. Ela é jornalista, ela é protetora, ela faz produção de conteúdo e ela está fazendo mestrado em psicologia e a base dela é Londres. E Maria Elisa, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Então, a Maria Elisa, ela é médica, bacharel em Direito, ela é doutora em Ciências Sociais, com pós-graduação e doutorado e mestrado em Gerontologia Social, especialista em docência em saúde, direito sanitário e gestão de serviços de saúde. É professora titular do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo. Além disso, tudo, ela é também membro da REDIP, da Rede Ibero-Americana de Psicogerontologia. E ela tem experiência na área de envelhecimento, saúde pública e gestão. Então, por que que nós chamamos a Elisa para a gente poder bater um papo sobre envelhecimento? Nós falamos muito em envelhecimento do ponto de vista das rugas, do envelhecimento físico, biológico, mas aqui com a Elisa nós vamos ver o envelhecimento dentro de um outro foco. O que é esse envelhecimento do ponto de vista social, cultural e sob o ponto de vista todo de gênero, né, das nossas relações. Seja muito bem-vindo e obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Quais são os principais desafios de envelhecer no Brasil atualmente? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? André, eu não conhecia em conhecê-la e a Ana de revê-la. O Brasil, ele é um país extremamente desigual, né? Todo mundo sabe. E essas desigualdades, quando você fala no envelhecimento biopsicossocial, a gente sabe que até a genética mostra que determinados aspectos sociais, eles vão fazer com que a pessoa envelheça mal ou envelheça bem. Uma das questões mais importantes que a gente tem no Brasil é o recorte de gênero e o recorte de cor da pele. Nem vou trazer assim coisas muito. Vou trazer dados oficiais, né? Então, a gente olha os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que são os dados aí do último censo ou do penúltimo censo. O que a gente observa? Um país que envelheceu rápido, mais do que se previa, mais do que se projetava, porque hoje a gente tem uma porcentagem de população envelhecida maior do que a gente esperava, foi o que o último censo mostrou, um envelhecimento predominantemente feminino, que a gente já sabia, porém com alguns recortes. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a população indígena, a expectativa de vida média do Brasil, estimada, né, 77 anos. Para um indígena, para o quilombola, 35, 45. Opa, né? Tem algo estranho. Quando a gente pega outros dados oficiais, vou trazer para a cidade de São Paulo, né, que é onde a gente tem alguns desses dados. Você pega distritos de São Paulo, como por exemplo Moema, que a expectativa de vida é 82 anos, até maior do que a média nacional. E você pega Capão Redondo, Marcilac, 59, as pessoas nem chegam a envelhecer, porque envelhecimento é acima de 60 anos. Então, veja a diferença de expectativa de vida. 59 para 82 são quase 30 anos, né? E por que isso, né? Porque as condições culturais e sociais, como a Ana colocou, elas também têm um impacto no biológico e no psíquico das pessoas. Então, se eu tenho pouco acesso a direitos básicos, tipo direito à saúde, direito à educação, direito à alimentação, direito a uma moradia digna, como é que vai ser o meu envelhecimento, né? Direito ao trabalho. Então, aqui a gente está falando no campo dos direitos humanos. Então, a gente coloca algumas barreiras de acesso. Aí vocês me perguntam, nossa, mas no Brasil é universalizado o sistema de saúde, né? É, mas o problema não é entrar, é como eu caminho dentro dele. Por Moema, que o salário base é 10 vezes maior que o salário base em Marcilac, as pessoas vivem 30 anos a mais.
Fica a pergunta. Aí vamos olhar o componente cor da pele. Quem vive em Moema? Basicamente, população branca. Quem vive em Marcilac? Basicamente, a população parda e preta. Então, você vai compondo esses indicadores, que são indicadores públicos, estão aí à disposição de todos, e a gente vai vendo que os recortes que se dá ao envelhecer no Brasil são recortes muito desiguais. Então, quando a gente fala em expectativa de vida, o Brasil tem envelhecer fantástico, acho ótimo, mas nem todo mundo envelhece como poderia envelhecer, né? Eu acho que isso é importante falar. E eu vou trazer aqui, só para encerrar essa tua resposta, Johann Galtung, ele fez para a ONU um estudo, alguns anos atrás, sobre violência, né? Que surgiu a história da cultura da paz, enfim. E ele diz o seguinte, né? Que o que está na base da violência, é a desigualdade. Eu só vou deixar de ter violência física, estrutural, cultural, quando as desigualdades não forem tão intensas como elas são hoje. Então, num país tão desigual como o Brasil, a gente tem que olhar para diferentes envelheceres, que nem todos são os mesmos e nem todos terão as mesmas possibilidades. Impressionante essa questão da diferença realmente, né? Pegar de áreas. Mas quanto mais, mais desigualdade existe num país, mais você vai observar essa diferença aí, né, no envelhecer. Um ponto aqui né, que eu acho que é importante a gente falar também é a diferença do envelhecer entre homens e mulheres. Então, quais são os principais desafios nessa questão do envelhecimento entre homens e mulheres? Quais são as principais diferenças, na verdade, né? Do envelhecer entre homens e mulheres e em que ponto existem semelhanças? Eu penso que, assim, a gente comentou que o envelhecimento é principalmente feminino, né? Isso é no mundo como um todo. Mas o fato de eu viver mais não significa que eu viva bem. Então, várias pesquisas mostram que as mulheres, elas apresentam mais condições crônicas, né? Doenças crônicas, osteoartrose, uma série de questões aí biológicas, hormonais, enfim. Mas elas apresentam mais depressão, mais ansiedade, né? Elas apresentam mais problemas na realização de atividades básicas de vida diária, portanto, elas se tornam ao longo do tempo mais dependentes dos demais, né? E por que isso ocorre? Então, a maioria das pesquisas mostram que são as condições de como é que eu vou tentar achar uma palavra, mas é um acumulado durante a vida. O que que acontece com as mulheres, como eu, que estão hoje aí na faixa acima dos 60 anos? Ah, Principalmente as que têm 70 e mais. É uma geração que não há, eu sempre brinco, nós temos tripla jornada. A gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida dos pais, a gente trabalha fora, a gente cuida da casa, a gente cuida da gente, sobra tempo. Mas também cuidamos do pé, cuidamos de todo mundo, né? E nós vamos ficando para trás. O que que acontece com uma pessoa que ao longo do tempo ela tem que se dedicar a todos os outros e não tem tempo para se dedicar a ela? Ou que trabalha, né, trazendo de volta para o Brasil. Tem uma jornada de 8 horas por dia, todos os dias da semana, aí fica 2 horas na condução para chegar no trabalho, mais 2 horas para chegar em casa, portanto, ela já perdeu 12 horas do seu dia, aí tem que chegar, limpar a casa, fazer comida, cuidar dos... Fica meio óbvio, né? O quanto de desgaste isso gera para essa pessoa. Aí vamos colocar, vou trazer um exemplo. Eu trabalho aqui numa comunidade, numa favela, da cidade de São Paulo, chamada Heliópolis, né? E a gente conversando com as mulheres que envelheceram, que hoje têm 70, 74 anos nessa comunidade, elas falam, né? A maioria delas, elas são pardas e pretas. Elas ainda tinham restrição de emprego pelo local de moradia. Ah, ela mora numa favela, né? Então, a família, às vezes, não a ajuda porque ela mora num local que é socialmente desvalorizado. A cor da pele,
Se a gente pensar na faixa das mulheres que têm hoje 70, 75 anos aqui no Brasil, é a faixa que menos acesso educacional teve. Elas mal têm o ensino fundamental completo. E existe um recorte de cor da pele brutal, porque a gente vê que o homem branco dessa faixa etária tinha mais acesso educacional, depois a mulher branca, depois o homem preto e depois a mulher preta. Então elas eram diaristas, e são diaristas ainda. Então elas vivem de trabalhar, sabe, um trabalho pesado, né, pouco valorizado, totalmente invisível, né? Diarista, né? E aí, como é que fica? Então, todos esses locos que a sociedade vai colocando as pessoas, né? Ela vai rotulando, vai estigmatizando, vai colocando-as em locais, né? Que vão restringindo o acesso dela ao envelhecimento saudável. É óbvio que ela passou a vida toda sendo diarista, ela vai ter mais dor nas costas, ela vai ter muito mais problema articular, ela provavelmente não consegue ir ao médico, porque tem também o funcionamento das UBSs que não funcionam de fim de semana, ela talvez não possa se cuidar, porque se ela faltar no emprego é um dia que ela não recebe, né? E esse dia pode fazer muita falta no final do mês. Então, todas essas questões vão se somar. Fora isso, a gente tem que lembrar, André, que nós vivemos num país em que o feminicídio e a violência de gênero, ela vem aumentando ano a ano. E isso a gente percebe que também afeta muito o envelhecimento das mulheres. Você se vítima de violência, então a gente até agora falou de uma violência que está aí na estrutura da sociedade, né? Que são as desigualdades sociais, é o racismo, né? Esse acesso aos direitos, mas e a violência de gênero? Você está numa relação em que você é violentada todos os dias, ou que não seja uma violência de gênero, mas já surja quando ela se torna pessoa idosa, acaba com a saúde, né? Se a gente pensar que a saúde é biopsicossocial, assim como o envelhecimento, não dá para ter um bio bom se o psico e o social vão ser afetados dessa forma. Então, é isso que eu digo. A gente tem uma falsa impressão de que as mulheres vivem melhor, elas vivem mais, mas algumas não vivem esse mais de uma maneira não tão boa. Essa questão da violência, né? E a questão da mulher, da gente pensar, as mulheres vivem mais, mas não necessariamente elas estão vivendo com qualidade. E uma das coisas que eu observo, assim, às vezes atendendo realmente mulheres idosas, é como que essa forma de pensar o relacionamento, principalmente essa necessidade de cuidar do outro, ela é completamente tomada por isso. Então é como se a vida a impõe de ser assim. Então a pessoa cuidou dos filhos, agora tem que cuidar, cuida do marido e ela passa a ter que cuidar do marido que também está doente. E aí eu sempre pergunto, mas quem cuida de você? E uma coisa que eu observei também relacionada a isso na sua pesquisa é a violência contra essa mulher e nas estatísticas que estão mostradas lá, com o passar dos anos, foi aumentando a denúncia ou a notificação, e eu gostaria, assim, que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Primeiro, essa questão da violência que passa a ser naturalizada num relacionamento, e com o passar dos anos, a pessoa acha que é assim o relacionamento, e que é assim que ela tem que viver, e que é assim que ela vai precisar cuidar das pessoas, mesmo no ambiente desse jeito, e o porquê de passarem dos anos, com o passar dos anos, foi aumentando esses casos de violência que você documentou no seu artigo. E, gente, nós vamos colocar lá, que é uma pesquisa que a Elisa fez, e tem um artigo, nós vamos colocar o link para vocês olharem. Essa questão da naturalização da violência, Ana, é algo que se discute muito, né? Tem uma pesquisa que eu sempre gosto de citar, ela foi feita no México, acho que até já comentei ela com você, mas eu acho ela fantástica. Foi uma antropóloga mexicana, ou socióloga, agora me fugiu, não me lembro muito bem, mas creio que ela é antropóloga, e ela fez essa pesquisa e ela diz o seguinte, que a sociedade mexicana, no caso, ao longo do tempo, né,
que também é uma sociedade muito desigual, em muitos aspectos muito semelhante à brasileira, algumas violências foram sendo consideradas violências de sempre. Elas sempre tiveram aí. Então, a violência de gênero sempre teve aí. A violência contra a pessoa idosa sempre teve aí. A violência contra a criança sempre teve aí. Sempre esteve. Então, ela é meio que entendida como um processo natural. Ela não é, mas é entendida como. Agora, as violências que saem, né, que aparecem na mídia, que são muito ah, fora do padrão, né, que não ocorrem diariamente, então briga de quadrilha de narcotráfico, violência policial, enfim, várias essas violências, né, violência no trânsito, essas são as violências de hoje. Então, elas que chamam a atenção e elas que geram insegurança e são consideradas violência. Então, vou remeter a uma outra pesquisa que a gente fez, em que a gente, nem sei se compartilhei esse artigo com você, se não compartilhei, depois compartilho se alguém tiver interesse. A gente pesquisou uma escala de etarismo, né? E vinha algumas, é uma violência simbólica, né? E a gente mediu o grau de estresse que essas violências causavam na pessoa idosa. Então, o que causa estresse é a violência física, mesmo que ela ocorra menos. A violência psicológica, as pessoas reconhecem que sofrem, mas não causa estresse. Ela está naturalizada. Ela é meio como que vista como normal. E ela não é normal. Nenhuma violência é normal, né? Mas, então, isso chama muita atenção. E por que que eu acho que aumentaram o número de denúncias e de notificações ao longo do tempo? Porque, de alguma forma, todas as campanhas que se fizeram, políticas públicas, a educação dos profissionais de saúde, a educação da sociedade, isso foi fazendo com que as pessoas, de alguma forma, fossem entendendo que isso não é normal. Eu sempre dou o exemplo da queda. Todo idoso cai. Não, todo idoso não cai, né? Mas tem coisa que aparece como queda e que às vezes não é queda, né? Nossa, ela caiu sozinha e aparece com o olho roxo, né? Então, aí você vai vendo e aquela pessoa está cheia de hematomas no corpo, tem aí uma série de questões, né? Você observa a relação lá daquela pessoa idosa, daquela mulher idosa, com a pessoa que a levou ao pronto-socorro, e você vai lendo essas entrelinhas e vai entendendo. E no momento oportuno você conversa com essa pessoa e vê que efetivamente ela foi vítima de violência. Então, eu penso que é importante que a gente converse sobre isso. Nenhuma violência é normal, não é. Violência não é instinto. Violência não é instinto. Ele é violento por instinto. Não, não é. A violência é uma construção sociocultural. E quando a gente a naturaliza, a gente a fomenta. Olha aqui. Por quê? Porque você foi embaixo do pano, ninguém vê, ninguém denuncia, ninguém vai atrás. Então, é importante que a gente converse para que as pessoas possam perceber que determinadas coisas não precisam ser violência de sempre para hoje. E tem um ponto que você fala importante, porque a violência física ela gera o estresse, mas a violência psicológica, ela também mata a pessoa, né? Emocionalmente, psicologicamente, mas assim, e às vezes as pessoas não entendem o que que é a violência psicológica. Às vezes ela está sofrendo violência não física necessariamente, mas psicológica, e ela não consegue identificar. Então, Maria Elisa, o que que você pode falar para uma pessoa para entender o que que seria uma violência psicológica, os tipos de violência que a pessoa pode identificar, para ela entender que é uma violência, porque não é porque é comum que é normalizado, né? Porque às vezes as pessoas acham, isso é comum falar desse jeito, ou é comum agir dessa maneira, e passa a ser normal. E não é normal, né? Assim, eu vou começar pelos tipos de violência, vou deixar a psicológica para o final, que aí já é meio, né? Primeiro, no Brasil, é a negligência e abandono, né? É o mais denunciado e é o que a gente mais observa, né?
Então, é quando a pessoa precisa prover algumas coisas para a pessoa idosa e ou não provém ou deixa de prover, né? Então, a pessoa fica negligenciada, fica abandonada. Outra coisa que tem chamado muita atenção e que teve um boom e teve aí uma série de medidas que foram tomadas e ainda estão sendo tomadas é o que a gente chama de violência econômica ou financeira. Então, é aquela pessoa idosa que pega o consignado para o neto, pega o consignado para o empréstimo consignado, é um esquema que a gente tem aqui no Brasil, em que tua aposentadoria serve de seguro, digamos assim, de fiança, para que comprova para o banco que você vai receber aquele dinheiro de volta. Então, como você faz? Você recebe 1.000 por mês, por exemplo, R$ 1.000 por mês, você pega um empréstimo de 10.000 e todo mês o banco, em vez de te pagar R$ 1.000, vai te pagar 990, por exemplo, né? Durante muito tempo não teve um breque nesse consignado. Então, foi um boom de consignados. Eu, quando me aposentei, eu fiquei sabendo que eu era aposentada pelos bancos querendo me vender consignado antes que a própria instituição financeira me comunicasse ou que o órgão da aposentadoria me comunicasse. Então, nós chegamos a ter casos de pessoas idosas que começavam um mês esperando os 990, né? Estava R$ 35, porque ela tomou tanto empréstimo consignado para a família, né? E a família começou a se valer disso, né? Vou precisar comprar um tênis novo, precisa comprar uma geladeira, precisa... E no fim, isto gerou uma bola de neve. A gente tem vários aposentados hoje no Brasil que não vão conseguir, não conseguem subsistir mais com a sua aposentadoria, tanto ela está comprometida com os empréstimos consignados, tanto que foi posto um teto, foi tomada aí uma série de medidas. Outra violência econômica que é muito comum aqui, que está sempre nas notícias, não, você é idoso, você não tem que se preocupar com o banco. Me dá o seu cartão que eu vou lá, retiro sua aposentadoria e tchau. Então, quando você, né, sob um discurso do cuidado, né, digamos assim, você tem uma violência financeira aí sendo perpetrada, né, porque não é dado sequer a chance dessa pessoa idosa decidir o que vai fazer com aquele dinheiro. Já decidiram por ele, né? E aí a gente tem esses casos absurdos que às vezes a gente vê aí nas notícias, enfim, né? Vários. Então, isso é outra violência muito frequente aqui no Brasil. A terceira violência, que também é muito frequente, muito pouco comentada, antes de eu chegar na psicológica, é a violência institucional. O que é a violência institucional? A violência institucional é aquela que é cometida por quem deveria proteger a pessoa idosa, mas não é a família. É alguém ligado a uma instituição, a um poder público. Então, um exemplo que a gente também viu nas pesquisas. Então, a pessoa idosa chega ao médico e, eu estou me sentindo muito triste. Mas isso faz parte da velhice. A senhora precisa, todo velho é triste, a senhora precisa achar coisa para fazer. E aí a depressão não é diagnosticada, os sintomas de ansiedade não são diagnosticados, atribuídos à própria velhice. Ou a pessoa chega com queixa de dor, imagina, todo idoso tem dor, isso é próprio do envelhecimento. E aí você não vai tratando, vai subdiagnosticando, né? Isso é uma questão que tem sido muito discutida aqui no país, enfim, essa questão da violência institucional, que não ocorre só no setor saúde, né? A gente tem as filas, né? Tipo assim, tem que vir fazer prova de vida às 6 da manhã, aquelas filas de dó, enfim, todas essas coisas que a gente também vê aí no noticiário, né? Então, são questões que desconsideram eu diria que o próprio processo de envelhecimento. Você pode fazer de outra forma, de uma forma muito mais acolhedora,
né? Mas é feito desconsiderando totalmente as especificidades do envelhecer. Se você olhar essas violências que eu comentei, todas têm um componente psicológico, né? Porque a partir do, né? Por isso que eu deixei a psicológica para o fim, porque eu acho que você encontra exemplos em tudo isso que eu citei, né? Mas você, uma que a gente vê com muita frequência é a paternalização. Então, ai, tadinho, ficou velho. Ai, como se, né? Então não pode fazer mais nada. Não, deixa que eu visto sua roupa. Fica deitadinho, fica aqui quietinho. Primeiro é tratado, sei lá como, né? Como um objeto, né? Fica aqui. Todos os zinhos, né? O velhinho, a velhinha, né? Enfim, então você vai colocando essa pessoa idosa, você vai restringindo as potencialidades dessa pessoa, né? E ela vai perdendo autonomia. E não é porque ela tá envelheceu que ela perdeu a autonomia ou porque ela tem alguma doença que justifica a perda de autonomia. É que a paternalização levou a isso. Outra violência psicológica muito frequente que a gente vê é a questão é o oposto, né? Eu diria assim. É quando você cobra da pessoa idosa uma postura que ela deveria ter tido quando ela tinha 20 anos de idade. E agora ela não quer mais, não faz sentido nem nada. Né? Então é o idoso jovem. Nossa, eu odeio essa expressão. Porque o idoso é idoso e o jovem é o jovem. E eu ser idoso jovem, não, eu sou idosa. Então eu tenho as minhas potencialidades. Eu tenho os meus limites e eu os conheço. Eu não preciso me identificar com outro grupo populacional para ser considerado uma pessoa. Eu posso fazer atividade, eu posso fazer tudo, e não é porque eu quero ser jovem, é porque eu quero estar bem, né? E isso me faz. Então, eu acho que esse é o outro extremo da violência psicológica. E no meio a gente tem vários, né? Para a mulher, principalmente os que se relacionam à forma do corpo, né, às rugas, ao excesso de procedimento estético, não que não possa ser feito, cada um faz o que deseja, mas aos excessos, né, quando isso é feito, eu lembro muito desse filme da Demi Moore, né, esse último da substância que causou toda essa espécie, né, mas isso foi feito por quê? Planejada, né? Ela foi aliviada do seu papel e ela tinha que se pôr no papel de idosa jovem. Então é isso que eu coloco. Então você vê como as coisas acontecem, né? Eu não tenho mais trabalho após uma determinada idade. Então, mas não, é porque você não produz mais igual. Quem disse? Né? Quem prova? Há mudanças, mas eu posso produzir diferente, eu posso produzir num outro ritmo, mas eu produzo. Então, essas coisas que vão perpassando a sociedade, a gente viu muito na pandemia de Covid, né? Nos lockdowns. Então, velho é teimoso, velho tem que ficar em casa, velho não pode fazer isso, velho não pode fazer aquilo. Ou o contrário, né? Tem que deixar morrer os velhos mesmo, porque tem que dar espaço para as novas gerações. Então, todos esses discursos, eles foram surgindo, né? E acabaram se exteriorizando mais na pandemia de Covid, às vezes pelos próprios idosos falando, né? A gente viu muito presidente idoso falando isso de pessoa idosa, mas enfim, a gente nunca olha para o próprio rabo. Isso é um tipo de violência psicológica, né? E ela permeia a sociedade como um todo. Eu diria que a violência simbólica, que é essa violência psicológica, né, em que você é retirado do teu papel social, ela é brutal, porque ela apaga a tua identidade, que foi construída dentro do teu papel social, né? E você, de repente, se vê perdido, né? E aí, como eu vou me ressignificar daqui para frente? Né? Se eu perdi tudo que eu tinha antes, né? Se eu sou esse ser que não posso fazer nada, ou que sou um peso para a sociedade, ou que não posso trabalhar, enfim. Então, é isso, Ana.
Elisa, realmente, assim, as reflexões, né, que você está trazendo sobre essa questão da violência contra a população mais velha são coisas, assim, a gente realmente não percebe diversas questões como sociedade, e o curioso que para mim é que me parece até contraditório, considerando que a gente está numa sociedade que está envelhecendo, a gente precisa aceitar, né, o processo de envelhecimento. Então, assim, isso é inevitável que a gente fale da expressão etarismo, né? Você chegou a mencionar, é uma forma de violência, né? Se a gente considerar um preconceito. Então, se você puder falar pra gente as formas de preconceito de idade na sociedade. E outra questão, como que a gente reforça esse debate em todas as faixas etárias? O etarismo, na verdade, ele não é voltado só para a população idosa. A gente pega dois extremos de idade, né? Então, a gente pega a Organização Mundial de Saúde, quando ela declarou 2022 o Ano Internacional de Combate ao Etarismo, né? Ela traz tanto a população mais jovem, quanto a população acima dos 60, né? No caso, 65. Por quê? Porque isso está muito relacionado ao mundo do trabalho. Quem é muito jovem para entrar no mundo do trabalho? Você imagina, você tem 18 anos, acabou de se formar, você não tem experiência e ninguém dá a primeira experiência, né? É uma luta para isso. Ou não, você é de uma geração, nossa, hoje em dia todo mundo na tecnologia, não, aqui a gente é mais. E aí vai. Ou para pessoa muito idosa, nem tanto idosa, que acontece? A construção do mundo do trabalho, ela é uma construção que foi feita a partir do que a gente viu depois da Segunda Guerra, que era a estabilidade, a questão da aposentadoria, enfim. E hoje em dia não existe mais aquilo, eu estudo, trabalho, me aposento. Eu estudo, trabalho, me aposento. Porque a aposentadoria era pequenininha, agora a aposentadoria é muito grande. Se a expectativa de vida é 70, 80, eu me aposento com 60, por exemplo, 65, tem aí 20 anos, né? Então, é muito tempo. E nesses 20 anos, eu ainda posso produzir muita coisa, eu posso ensinar muita coisa. O que que a gente nota no mundo do trabalho? Uns, hum, alguns segmentos, digamos assim, que você com 35, 40 anos já é considerado velho para aquele trabalho. Eu volto no, na Demi Moore, o setor que trabalha com o corpo, né? É isso. Quando que é a publicidade, a propaganda, nossa, você tem 40 anos, você já é velho, né? Se a gente imaginar a gente com 18 anos, fala, nossa, 40 anos, velho, né? Então, ah, e num mundo que cada vez envelhece mais e que a população se torna cada vez mais envelhecida, a gente tem que reconstruir alguns paradigmas, né? Até quando eu vou poder continuar me inserindo no mundo do trabalho? Eu tenho que parar necessariamente. Eu posso parar com 60 porque eu perdi minha autonomia, mas se eu continuo autônomo até os 80 e estou desempenhando bem, eu posso continuar trabalhando. Então, são algumas questões que foram surgindo, elas foram emergindo, principalmente do mundo do trabalho, e foram se mesclando com os estereótipos que a gente acabou comentando antes, quando falou da violência simbólica. Então, hoje, eu diria que a gente está num momento em que você tem muitos estereótipos negativos relacionados à velhice, mas você já vem com a construção de alguns estereótipos positivos. Por quê? Pelo próprio envelhecimento populacional e pela intergeracionalidade. Né? Então, o que que acontece? Você tem cada vez mais, cada vez menos jovens, portanto, o mundo do trabalho vai ter que olhar para essas pessoas que estão envelhecendo, porque é a mão de obra que acaba tendo, né? Nem tudo vai ser substituído pela IA ou pelo robô. E como é que fica? Se eu não tenho jovem para colocar, quem eu vou colocar? Então, essas questões estão muito relacionadas ao etarismo. O que a gente vê muito, que minhas pesquisas mostraram, o que mais chateia é a questão que a gente comentou, relacionada aos xingamentos, a você dizer que a pessoa idosa, os estereótipos negativos que vêm relacionados à dependência e perda de autonomia. A gente tem que entender que nem toda pessoa idosa tem doença, primeiro ponto. Tem gente que envelhece sem nenhuma doença.
Tem gente que morre sem nenhuma doença, né? Isso é importante lembrar. As pessoas que têm doenças crônicas não obrigatoriamente terão demência, né? Não é porque vem aumentando a porcentagem de demência no mundo, vem aumentando a porcentagem de pessoas idosas. Então a gente precisa trabalhar com os coeficientes, né? Porque só o número absoluto, toda pessoa idosa vai ter algum transtorno cognitivo? Não, né? Pessoa idosa vai ter perda de dependência por causa de doença crônica? Não. Ela pode, às vezes, conviver anos com a doença crônica, até morrer por conta dessa doença crônica e continuar autônoma e independente. Então, a gente tem que reconstruir o que a gente entende por dependência e independência, né? O que é isso? Te entendo por autonomia. Quando eu paternalizo, como eu comentei, eu às vezes estou tirando a independência de uma pessoa idosa que ainda pode contribuir muito. Eu não estou deixando. Isso é etarismo. Então, todos os exemplos que a gente deu, quando a gente falou da violência econômica, eu estou explorando o idoso financeiramente, por quê? Acho ele é idoso, ele é menor, ele já perdeu a autonomia, já perdeu a independência. Então, todas as violências, elas são perpassadas pelo etarismo, porque isso está na base, né? É como eu enxergo aquela pessoa. A gente falou das desigualdades do envelhecer. Está aí, o racismo, quando ele se mescla com o etarismo, é é pior ainda, né? Então, se a gente mesclar racismo, sexismo e etarismo e capacitismo, a gente às vezes torna a vida dessa pessoa idosa um inferno e a gente restringe as possibilidades, né? Então, eu acho que o importante é a gente entender que nós somos sociedades que envelhecemos. Ou a gente ressignifica os estereótipos que a gente tem sobre a idade, e aí é ressignificar mesmo, porque estereótipos, segundo algumas vertentes da psicologia, Ana me corrige se eu falar bobagem, mas eu não deixo de tê-los, eu só posso ressignificá-los, conhecê-los, né? Vê-los dentro de mim e ressignificá-los, daí a importância do biopsico, né? Social aí do psico que a gente falou do envelhecimento, né? E eu tenho que lembrar que eu introjeto etarismo. E o etarismo introjetado pode tornar o meu envelhecimento muito ruim, porque eu vou me ver inferior a, com menos valor que, porque é assim que eu fui construindo durante a minha vida o meu envelhecer. Então, é importante que a gente discuta não só o etarismo que tem a sociedade, mas o quanto ele já está introjetado dentro de mim e o quanto eu o reproduzo, né? Quando eu digo, não, eu não sou idosa, eu sou jovem, eu estou negando a minha condição, né? Então, eu poderia dizer de outra forma: eu sou idosa, eu já fui jovem, por isso que hoje eu sou idosa. Então, me respeitem pelo que eu sou, né? Eu só cheguei aqui porque eu passei por todas as fases da vida. Então, eu acho que isso é importante, é algo que eu gostaria de comentar sobre etarismo, né? Porque às vezes a gente põe muito etarismo no outro e não vê o etarismo dentro da gente mesmo, né? E o interessante desse etarismo, que quando é com a gente, vai refletir, como você bem colocou, como que a gente vai encarar esse envelhecimento, mas também como a gente atua como profissionais. Como a gente vai atuar, primeiro como filhos, né, como os cuidadores e como profissionais daqueles que estão atuando com esse idoso. Então, você pode falar um pouco sobre esse etarismo que permeia também a atuação da pessoa profissionalmente e como ela vai encarar não só o envelhecimento dela, mas o envelhecimento desse outro também. Estereótipo é uma coisa que vale a pena dizer, ele não é absolutamente consciente, né? A gente tem que fazer um esforço para que ele se torne consciente. Não é uma coisa que assim, dá um insight, oh, tem um estereótipo, não é assim que funciona, né? E a gente os adquire na cultura.
né, dentro da família, enfim, a gente reproduz e a cultura vai, de alguma forma, reproduzindo. Os profissionais da saúde estão imersos na cultura, são pessoas da cultura, os profissionais de qualquer ramo do trabalho. Todos nós estamos imersos na cultura, né? E somos e construímos nossa identidade nos discursos que surgem, né, dessa cultura, e a gente vai se construindo a partir disso. Então, o etarismo, ele está presente em todos os profissionais. Não é porque eu seja um profissional da saúde e, portanto, que teoricamente eu seja mais cuidador, que eu não vou ser etarista. O que a gente tem mostrado nas nossas pesquisas e que a gente vai aprofundar agora, né? A gente vai fazer uma pesquisa grande com formandos na América Latina e Caribe, todos os países da América Latina e Caribe. Os poucos que a gente já testou, né, já fez, a gente vê que os profissionais já na graduação, os próprios professores reforçam condutas etaristas. E essas condutas etaristas vão repercutir naquilo que a gente falou da violência institucional. Então, eu não vou considerar os sintomas, eu não vou fazer diagnóstico, eu vou achar que eu não preciso olhar para isso, ou vou diminuir algum sintoma, alguma coisa, enfim, vou subdiagnosticar, né? Ou sobrediagnosticar, porque também tem o lado oposto. Se eu penso que toda pessoa idosa vai obrigatoriamente evoluir com um transtorno cognitivo, de repente eu posso estar fazendo diagnóstico de Alzheimer e quem não é Alzheimer, quem sequer tem uma demência. Então a gente tem os dois lados. Esse é o lado perigoso, que eu diria, do etarismo dentro das profissões de saúde, né? Porque elas levam tanto ao quanto ao sobrediagnóstico, e isso é muito ruim, porque vai afetar o quê? Vai afetar a vida dessa pessoa, né? Você não é um diagnóstico fácil de levar, ou passar a vida com dor e sem ser medicada também não é algo bom de se levar, né? Então, você cria uma barreira de acesso, né, ao sistema de saúde, ao cuidado, né, até a rede de apoio que essa pessoa poderia ter. Você acaba dando medicação que não precisa, e aí você vai criando um círculo vicioso em que você acaba piorando, é o que a gente chama de iatrogenia. Você piora as condições físicas dessa pessoa, não porque você está fazendo por maldade, ou porque você é ruim, não, porque você entra nesse esquema, né? A gente usa muito na medicina a história da cascata iatrogênica. Não, então, toda pessoa precisa tomar anti-inflamatório, tá? Então ela vai ter dor de estômago, então vou dar tal remédio. Aí você vai dando um remédio para tratar o efeito colateral do outro. E quando a pessoa vê, ela está tomando 20 medicamentos. Não é possível ter uma qualidade de vida boa quando eu chego nesse ponto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que entender que nós temos que estudar mais sobre envelhecimento em todas as graduações. A gente não estuda. Se você olhar aqui no Brasil chamamos de ensino médio, né? Seria high school ou algo semelhante. Se você olhar o que se fala do envelhecimento, nada. Aí você chega na graduação, humanas, exatas, biológicas, falamos de todas as doenças, só. Não mostramos uma possibilidade de envelhecer sem doença. Então, a nossa própria formação, ela vai reforçando esses estereótipos. Por isso que é importante a gente conhecê-los e por isso que é importante a gente poder contribuir com políticas públicas educacionais, enfim, porque é aí que a gente vai reverter, né, essa condição que a gente vê hoje do etarismo. É fundamental que existam políticas públicas, é fundamental que profissionais sejam bem preparados para essa sociedade que está envelhecendo, mas considerando que estamos envelhecendo, qual que é o nosso próprio papel, o papel do indivíduo para o envelhecimento ativo? O que o indivíduo pode fazer? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a fumar. Por quê? Gilda fumava. Imagina, tinha o cowboy de Marlboro. Era chiquésimo você fumar. Se você não fumasse, você estava excluído da sociedade. Não é? Então a gente fumava em tudo quanto era lugar.
Hoje em dia, a gente sabe que não é isso. Então, veja, algumas questões culturais são muito importantes. O que a gente nota? A gente vive em um mundo de abundância para alguns, né? Em que a alimentação ultraprocessada, ah, várias coisas ocorrem, né? O uso abusivo de álcool, enfim, todas essas questões que são comprovadamente documentadas, que têm mais do que evidência científica, que mostra que isso compromete o teu envelhecer. Então, você pode. É fácil? Não, não é fácil parar de fumar. Não é fácil. O alcoolismo, eu acho que é pior ainda, o etilismo, como queira chamar, né? O abuso do álcool é mais difícil ainda, mas é possível, né? A tua alimentação, a forma como você se alimenta, você reconhecer que você só vai envelhecer se você se permitir. Né? Você reconhecer os estereótipos que você tem dentro de você, fazer uma terapia, ou se não for possível, entra num grupo de apoio, enfim, para você começar a lidar com as mudanças corporais, porque elas acontecem, né? Não, não adianta a gente dizer que envelhecer é uma beleza, porque traz algumas limitações, né? Mas para você poder aceitá-las como parte da vida, né? Enfim. Outra coisa é a construção do corpo da mulher, a construção social do corpo da mulher, né? Nossa, menopausia. Como se a função da mulher fosse apenas uma função reprodutora. Não, ela não é, né? A gente não é avaliado só por isso. Então, eu trago sempre o exemplo da mulher, porque às vezes essas construções sociais tornam o nosso envelhecimento, como eu comentei, né? O papel de cuidador, enfim, piores. Então, é importante que a gente reconheça, né? Então, nós temos várias redes de apoio. Penso que os profissionais têm que fazer uma autoavaliação e ir atrás dos seus estereótipos negativos e ressignificá-los, porque senão não vai ser possível. A gente tem que trabalhar muito com educação, que nem vocês estão fazendo. Olha, estou colocando no YouTube, estamos trazendo esses temas. Isso aqui é educação. Pessoas de todas as idades vão ouvir. Para alguns vão achar que não significa nada, mas para alguns vai significar, e eles vão poder pensar o seu envelhecimento, porque o envelhecimento é algo que a gente pensa ao longo da vida. A gente constrói ao longo da nossa vida, né? Não é assim, fiz 60 anos, agora vou me preocupar. Não, eu tenho que começar a me preocupar antes, né? A atividade física. Mas todo médico fica batendo o pé nessa questão da atividade física e da alimentação. A gente bate o pé mesmo porque é importante. Mas você mesmo falou, Elisa, que as condições desiguais, a pessoa ficar aí não sei quantas horas no transporte, no trabalho, como é que ela vai fazer atividade física? Pois é, fica essa pergunta, né? Então você vê que até, né, voltando para a primeira fala, né, da nossa entrevista, até um bom envelhecimento individual, mesmo que eu queira e saiba, ele é perpassado pelas questões sociais, né? De acesso, enfim. Ah, ter uma rede de apoio. A gente fala muito isso, ah, e a Ana deve saber, nem sempre a família é a nossa melhor rede de apoio, né? Às vezes não é. Às vezes a rede de apoio está fora da família, são as amizades, são os vizinhos, são os locais onde eu posso ir, né? Aprendizagem ao longo da vida, isso é um pilar importantíssimo, eu não parar, né? Eu não chegar a falar, me aposentei e vou ficar na frente da televisão ou ficar sempre no celular o dia inteiro. Não, vou fazer alguma outra coisa. Trabalho voluntário, para quem pode exercê-lo. O trabalho voluntário é importantíssimo, ele dá um propósito de vida. Então, tudo isso, né? O não fumar, bababá, vocês leem em qualquer cartilha. Mas o que eu queria encerrar é o propósito de vida. Como é que eu quero envelhecer?
Como é que eu vou me olhando ao longo do tempo e vou me construindo como uma pessoa idosa? Quais os estereótipos eu introjetei e me incomodam? Né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu acho que isso é o mais importante, né? É como eu me imagino. Eu sempre, no meu primeiro dia de aula, faço essa pergunta para os meus alunos, eles morrem de dar risada. Faço duas perguntas. Primeira, vocês sabem que a expectativa de vida de vocês, porque eles normalmente têm 17, 18, 19 anos, vai ser em torno de 82 anos? Vocês já se imaginaram com essa idade? Eles dão risada. Não, ninguém se imagina com 18 anos com 80, né? Que nem eu brinquei. Não se imagina se é com 40, 40 você já é velho. Falei, então, vocês já imaginaram, vocês. Vou dar um outro exemplo. Então, vocês não se imaginam com 80, tá? Vocês já imaginaram vovô e vovó transando? Vira um caos, né? Porque então, veja, você vai desconstruindo determinados estereótipos que tá aí, né, da sexualidade da pessoa idosa, do não desejar, né? Porque o transar implica um desejo que não precisa ser consumido no ato, né? É o desejar, o ser desejante. E ter um propósito de vida é ter desejo, é ser desejante. Então, eu acho que isso é o mais importante, é a gente refletir assim, como eu me imagino, o que que eu quero para mim nesse lugar que vai ser meu um dia. Só não vai ser meu se eu não chegar lá. Elisa, excelente, né? Excelente. Ó. Não podia terminar de melhor maneira, né? Falando do propósito de vida, né? Porque é esse que mantém a gente interessado em acordar todos os dias de manhã, né? E fazer algo pela nossa própria vida, né? Uma forma da gente conseguir encerrar com muitas reflexões e acho que mais fundamental é a reflexão pessoal, né? Que eu acho que cada um, a partir dessa nossa conversa, vai conseguir fazer, né? Para a gente caminhar para esse envelhecimento ativo e com certeza continuar, que a gente traga essa reflexão pessoal e que a gente continue levando esse debate para frente, né? Muitíssimo obrigada, Elisa. Muito obrigada por trazer temas tão importantes e relevantes e até certo ponto meio que ignorados, né? Quando a gente fala do envelhecimento. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, Ana André, gostei muito de estar aqui com vocês. Acho que é importante que a gente ocupe todos os espaços para a gente poder falar sobre o envelhecer, né, dentro dessa questão do propósito, né, do sentido do envelhecimento. Agradeço bastante a oportunidade da gente conversar sobre essa questão da violência, dos estereótipos e do propósito, né? Que é importante que a gente não esqueça. Então, nós vamos deixar todas as referências do material que a Elisa já produziu sobre esses temas, nós vamos deixar os links aqui embaixo, e aí vamos deixar um contato, né? A sua referência do Instagram, vamos deixar também para vocês poderem acessar e terem mais informações e poder seguir o trabalho que a Elisa está fazendo. É isso, muito, muito obrigada e, bom, nos vemos até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau.